Estamos de volta, estamos de volta. Vem comigo. Na primeira parte de nossa aula, nós estudamos aspectos da identidade multicultural do povo brasileiro. E ficamos com essas duas perguntas. Olha só. Como incluir a dimensão multicultural nos processos de gestão e governança de uma empresa? Como incluir a multiculturalidade na dimensão ética das empresas e, afinal de contas, o que é uma empresa multicultural? Então, vem comigo, olha só, vamos dar continuidade a essa reflexão falando sobre empresa multicultural. Não esqueçamos, olha só, ética empresarial. O que é ética empresarial? Valores morais e éticos de uma empresa dentro do seu ramo de atuação. Então, ó, são valores morais e éticos da empresa. A ética empresarial é uma ética da empresa. Como vai se expressar uma ética empresarial? Por meio do código de conduta. Como vai se expressar uma ética profissional? Por meio do código da profissão, né? Da legislação da profissão. Então, é como a empresa vai se comportar em termos morais e éticos dentro do seu ramo de atuação e diante dos seus clientes e também dos seus concorrentes. Nós aprendemos em aulas anteriores que nós temos 5 dimensões na ética empresarial. A primeira dimensão, a sustentabilidade. Temos também o aprendizado contínuo, a inovação e a governança corporativa, conforme você pode recordar aqui nesse exemplo, nesse desenho, não é? E que uma das dimensões da ética empresarial é, olha só, o respeito à multicultura. Agora ficou claro para entender, não é, querido aluno? Não é, querida aluna? O que é o respeito à multicultura. Principalmente dentro do código de conduta empresarial da empresa, deve ser contemplada essa dimensão multicultural. O respeito, por exemplo, aos regionalismos, o respeito à contribuição cultural de diversas etnias e assim por diante. Esse respeito à multicultura, ele está bem relacionado com a gestão humanizada e com a gestão inclusiva. Turma, o que é uma empresa multicultural? Um aspecto relevante para o desenvolvimento de políticas éticas numa empresa, ou seja, corporativas, é o respeito e o incentivo à multicultura. Volto a insistir com você, querido aluno, volto a insistir com você, querida aluna. A empresa onde você vai trabalhar, ela deve ser um reflexo da sociedade brasileira. Ela deve ser um recorte que contemple essa multiculturalidade do povo brasileiro, incluindo nessa multiculturalidade, por exemplo, a questão dos regionalismos, da identidade do nordestino, da identidade do sulista, certo? Daquele que mora no sudeste, no nortista e assim por diante, das etnias, brancos, negros, índios, dos povos imigrantes, enfim, essa empresa deve refletir essa multiculturalidade. Assim nós entendemos o que é uma empresa multicultural. Olha só, a empresa multicultural é a empresa que incentiva, desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. Ó. Aqui é uma empresa multicultural. Por outro lado, nós temos a empresa não multicultural. É aquela empresa que, embora contenha
culturas diversificadas, mas ela mantém uma gestão uniforme e excludente. Porque não basta apenas você incluir pessoas na sua empresa. Elas precisam, por exemplo, ter a oportunidade de uma ascensão na sua carreira profissional e que essa ascensão profissional ela não seja barrada por questões culturais. Lembram daquela nossa aula de quase um mês atrás ou mais, que um funcionário de uma empresa alemã situada no Brasil, um gerente bastante competente, um gerente, né, que possuía um desempenho excelente na empresa, ele não foi alçado a um cargo maior na corporação, porque, segundo os alemães, não havia uma afinidade cultural entre esse gerente e a empresa. Ele não representava, né, a cultura alemã. Ou seja, uma empresa alemã no Brasil, em solo brasileiro, exigindo que o colaborador se adequasse à cultura da empresa. Agora ficou mais claro qual é a resposta, não é, turma? Não houve um respeito à multiculturalidade, não houve um respeito, porque o aspecto principal de um funcionário é a sua excelência, é o seu desempenho, é a sua produtividade. E uma questão cultural não deveria, a priori, ser motivo para alguém ser desligado ou ser considerado inapto para uma empresa, tá bom? Aprendemos na nossa aula passada que uma gestão inclusiva ela tem alguns objetivos. Dentre eles, a diversidade e a inclusão social. Ela assegura que todos os grupos tenham espaço no ambiente de trabalho e garante igualdade de chances e oportunidades, tá bom? Olha só, turma, inclusão é diferente de integração. Muitas empresas, elas integram os funcionários, certo? As minorias sociais, elas são integradas na empresa, mas somente a integração não é suficiente, porque eu posso contratar, por exemplo, um cadeirante para a minha empresa, e eu uso esse cadeirante como exemplo de gestão inclusiva, mas não é gestão inclusiva se eu disser para ele, olha, a sua sala é aqui, a sua mesa é aqui, certo? O banheiro é aqui e a porta de saída é aqui. Percebem? Ele está segregado, praticamente segregado. Só que a segregação é dentro do ambiente. É uma integração. Eu preciso criar oportunidades para que a pessoa seja incluída, que ela conviva. Para um cadeirante, uma ação necessária é a acessibilidade, que ele tenha acesso aos espaços, departamentos da empresa. Que ele, por sua limitação física, digamos assim, ele não se veja colocado no cantinho, numa sala, separado, porque não teria capacidade para conviver com as pessoas, tá? Essa gestão inclusiva, ela deve estar em conformidade com as ações afirmativas, ou seja, nós estamos falando de compliance, a conformidade. As empresas devem estar em conformidade, por exemplo, com a legislação. E a legislação exige a inclusão. Ela exige, por exemplo, cotas para deficientes, cotas sociais e cotas raciais. A gestão inclusiva, ela também deve estar, certo, em conformidade com a multiculturalidade. E nós temos ações afirmativas promovidas pelo Estado brasileiro que elas são direcionadas a essa promoção da multiculturalidade. Aí eu pergunto, nós recordamos o que são ações afirmativas? É sobre isso que falaremos nos próximos slides,
até o momento das atividades. Ó. Ações afirmativas, lei de cotas, lei do racismo, lei contra a homofobia, ações necessárias para uma empresa ser considerada multicultural, olha só, ações necessárias, e os benefícios de um modelo multicultural na empresa, além do recado final, e começaríamos as nossas atividades. Então, vem comigo, ó. Vamos falar sobre as ações afirmativas. Turma, o cuscuz, muito bem lembrado aí, Cristalândia do Piauí, né, ainda da aula anterior, né? O cuscuz é uma culinária muito forte, presente no Nordeste brasileiro. Muito bem, Cristalândia do Piauí, aquele abraço carinhoso. Turma, tanto os colaboradores como os gestores das empresas, eles precisam estar em conformidade, precisam conhecer as políticas de ação afirmativas. O que são essas políticas? Olha só, são ações públicas, quando são promovidas pelo Estado, ou privadas, quando são desenvolvidas nas empresas, que servem para quê? Para corrigir desigualdades sociais. O Brasil é um país desigual socialmente. Essa correção das desigualdades, ela se expressa como? Na atribuição de direitos iguais a grupos sociais que são oprimidos ou que sofrem com as sequelas do passado de opressão. Um exemplo aqui, para ser citado, a população negra. Por que há um sistema de cotas sociais e raciais? Porque, historicamente, a população negra ela foi e continua sendo oprimida por um Estado brasileiro que vende para o exterior o mito da democracia racial, do paraíso racial. Então, o negro, durante 3 séculos, ele foi escravizado. Quando, enfim, houve uma lei da libertação dos escravos no Brasil, o que o brasileiro fez? O que nós, brasileiros, fizemos? Nós libertamos os escravos, os negros escravizados, e ficamos sem mão de obra. E em vez de pagarmos aos negros antigos negros escravizados para trabalhar nas lavouras, o que o Brasil fez? Portugueses, podem vir! Alemães, venham! Italianos, venham! Eslavos, suíços, né? Venham para o nosso país, imigrantes europeus. E eles assumiram os postos de trabalho das lavouras e os negros ficaram na marginalidade. Então, o Brasil, ele não permitiu, eu sempre repito isso, para que fique bem claro, não permitiu a existência, a criação de uma classe média negra. O Brasil negou a criação de uma classe média negra, tá bom? Por isso precisamos de cotas sociais e raciais para reparar essas sequelas do passado de opressão e a lei do racismo. Vamos dar uma avançada para a gente ver esses aspectos antes que comecemos as nossas perguntas, tá bom? Turma, leis de cotas para os ensinos superior. Temos a lei número 12711 de 2012, que estabelece cotas sociais e, dentre as cotas sociais, cotas raciais para o ingresso nas faculdades. O que diz a lei? Ó? Artigo 1º. As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso seletivo, inicialmente, uma cota social. Ó, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O que isso quer dizer? Que se há 100 vagas numa faculdade, 50 é da ampla concorrência e 50 vagas para alunos de escola pública. Aqui é a dimensão social da lei. Reparar injustiças sociais. Por quê?
Porque os alunos, por exemplo, de escolas privadas, possuem uma estrutura educacional bem melhor, digamos assim, em termos de qualidades, que os alunos de escola pública, tá? Dentro dessas 50 vagas, nós temos mais um recorte social, ó. Qual é esse recorte social? Que 50% dessas vagas destinadas a estudantes de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo. Ou seja, veja bem, das 50 vagas para a escola pública, 25 para famílias que recebem até um salário mínimo e meio. As outras 25 para famílias que estão melhor em termos econômicos. Então, já olha só, mais um recorte. Mas vamos ver um novo recorte, ó. Certo? Que dentro dessas vagas aqui, ó, da renda superior a um salário mínimo e meio e da renda inferior a um salário mínimo e meio, dentro dessas 25 vagas, nós temos uma divisão. Que divisão é essa? Ó? PPI, pretos, pardos e indígenas, eles têm acesso ao número de vagas por causa do seu peso na composição demográfica do Brasil. Temos também os PCD, pessoas com deficiência, e então os demais. Então, o acesso à faculdade brasileira, ele é feito por meio de um cálculo complexo, e esse cálculo complexo, ele existe como ação afirmativa para corrigir desigualdades. Porque se as 100 vagas forem destinadas ao público sem esse cálculo, provavelmente, se não as 100, 95, 90 serão ocupadas por alunos ricos de escolas particulares que sempre tiveram, né, mais oportunidades, né, uma melhor estrutura educacional na vida. Então, esse cálculo complexo ele existe para reparar injustiça da desigualdade social. Temos também a lei do racismo. A lei do racismo, ela prevê alguns crimes, como, por exemplo, impedir acesso a serviços públicos, negar a contratação, tá bom? Impedir acesso a cargos públicos, deixar de atender cliente ou impedir acesso a transportes públicos. Se uma pessoa, se um motorista de ônibus, por exemplo, não permitir que um negro suba no ônibus por ser negro, ele está cometendo um crime de racismo. Agora, vejam bem, se ele impedir um homoafetivo de subir no ônibus porque é homoafetivo, é crime sim. Porque, olha só, a lei contra a homofobia, ela ainda não existe. Uma lei específica contra a homofobia. O Superior Tribunal Federal, o STF, determinou o seguinte, que enquanto não houver uma lei contra as condutas homofóbicas e transfóbicas, esses crimes são enquadrados na lei do racismo. Então, se esse mesmo motorista que impediu o acesso de um negro ao ônibus, impediu o acesso de uma pessoa, certo? De um gay ou uma lésbica ao ônibus, por ser gay ou ser lésbica, crime de racismo. O crime de homofobia, ele assume, certo, essa dimensão de crime de racismo. Por quê? Porque o STF, que julga as leis, ele decidiu que esse crime deve ser enquadrado na lei do racismo, enquanto o Congresso Nacional, que tem um perfil conservador, não cria essa lei específica, tá bom? Então, tudo que tiver relacionado ao crime contra o racismo, certo? Ele pode também ser direcionado aos crimes, né, motivados pela homofobia. Professor, por que crime? Por que puniu? Não se esqueça, gente, as minorias, elas são alvo de discriminação e preconceito. Quando a gente pune esses crimes, a gente desencoraja que eles sejam cometidos. Semana retrasada, um jogo do Flamengo, um flamenguista beijou uma repórter, certo? Um beijo não consentido. Ele beijou e saiu vibrando, comemorando o seu ato grosseiro, machista. Esse flamenguista ele ficou preso, ficou 24 horas preso.
Qual a importância dessa prisão? Que outros torcedores do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, agora eles vão pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de beijar sem consentimento uma mulher no estádio, antes de assediar as mulheres, sejam repórteres, sejam vendedoras, torcedoras, porque sabem que podem ir para a cadeia. Então, essa punição é importante porque desencoraja que as pessoas cometam outros crimes, tá certo? No caso LGBT, nós temos em muitos estabelecimentos no Brasil, aqui é uma placa oficial de Fortaleza, que é colada em diversos estabelecimentos de Fortaleza, que diz, ó, expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, não é? É crime. E alguns estados brasileiros já definiram que é crime a homofobia. Aguardamos apenas uma lei em nível federal. E para encerrar este trecho da aula, para começarmos as perguntas daqui a pouco, ações necessárias. Já sabemos o que é uma empresa multicultural. O que fazer para uma empresa ser multicultural? Primeiramente, prever políticas de condutas, políticas em seu código de conduta empresarial. A ética empresarial, ela vai se expressar no código de ética da empresa, no código de conduta da empresa. E em termos de multiculturalidade, infelizmente, eu queria trazer para vocês alguns códigos de conduta de algumas empresas em nível nacional do Brasil que abordassem a multiculturalidade. Eu não encontrei. Não sei se eu não pesquisei direito, mas as empresas não abordam a questão multicultural no seu código de conduta. É uma falha. Você que tem uma empresa que está me assistindo agora e tem um código de conduta, você prevê a multiculturalidade, você prevê, por exemplo, punições para funcionários que são homofóbicos contra outro funcionário ou que são racistas? Há essa previsão? Elaborar a política de crescimento dos diversos profissionais. Não apenas a colocação profissional, mas o acesso ao conhecimento. Então, que pessoas, os diferentes, tenham a oportunidade de crescer profissionalmente, gerenciar e acompanhar as políticas internas inclusivas para verificar se elas estão sendo efetivas. Não sei se vocês sabem, você que será um técnico em informática, mas uma profissão do futuro é o gerente de mudanças. É uma profissão do futuro. O nome é em inglês, eu estou aqui colocando em português, tá bom? O que é o gerente de mudanças? É um funcionário, um executivo da empresa, que ele é contratado para acompanhar as mudanças que ocorrem na empresa. Então, se a empresa mudou a política ética, contemplando a multiculturalidade, esse gerente vai garantir que essa mudança aconteça. Ele vai verificar os processos, ele vai verificar o pessoal, para verificar se essas mudanças são efetivas. Então, uma área que você pode investir, gerente de mudanças, e também, gente, o gerente da diversidade e da inclusividade, o famoso DEI, o departamento, certo? Que trata da diversidade. É uma área que está crescendo bastante. É a área ligada aos recursos humanos. Pessoas estão ganhando muito dinheiro, cuidando desse aspecto, gerenciando o aspecto multicultural, a diversidade das empresas. Conhecer a legislação e cumprir a legislação é importante também. Elaborar, implementar ou apoiar projetos sociais inclusivos. Divulgar em seus relatórios demonstrativos dados relacionados à inclusão social, o balanço social da empresa, ele tem que contemplar essa inclusão social, essa multiculturalidade. E nós temos benefícios para a empresa multicultural. Primeiro benefício, a coexistência. Ao fomentar uma política de inclusão,
Os conflitos são reduzidos porque se propicia um clima laboral de satisfação para os empregados. Quando eu começo a conviver e eu conheço, né, eu tendo a, diante do conhecido, né, do desconhecido, que agora é conhecido, qual é a minha tendência? Minha tendência é aceitar, é conviver, não é? Criatividade, gente, a diversidade atrai criatividade. São diversos pontos de vista, que se somam e eles auxiliam na resolução de problemas e geram, né, ideias inovadoras, tá bom? Outro benefício, a produtividade. Olha só, uma empresa com um ambiente de trabalho positivo, é claro que a produtividade vai melhorar. Com colaboradores multiculturais, há no ambiente uma maior quantidade de perspectivas e enfoques, tá bom? Resultando no aumento da produtividade. Olha só, a criatividade aumenta a produtividade. Turma, a reputação. Ser uma empresa respeitosa e aliada da diversidade e que conta com a política contra a discriminação resulta numa imagem positiva dessa empresa diante da sociedade. Muitos clientes, eles preferem adquirir bens e serviços de empresas que são socialmente responsáveis. O nosso recado final antes das atividades, não sai daí. A coexistência de diversos grupos sociais, culturais no mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade e de representatividade. Porém, para alcançar resultados positivos nessa dimensão importantíssima da ética corporativa, precisamos vencer alguns desafios. Conhecer a legislação, investir nas políticas de recrutamento, prática da empatia, me colocar no lugar do outro, mentalidade aberta. Esses desafios, eles precisam ser vencidos para que a empresa tenha o rosto da sociedade, tá bom? Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, além da bibliografia que foi citada durante a aula. Temos aqui Blancar, IBGC, Santos, Freire, são as nossas referências. E agora, querido aluno, e agora, querida aluna, aquele nosso momento das atividades. Põe a vinheta das atividades. É hora de praticar. Vem comigo, querido aluno. Vem comigo, querida aluna. Olha a vinheta. É hora de praticar. Vamos resolver exercícios. Vamos começar com essa primeira questão. Olha só. Essa primeira questão, olha só. Assinale a alternativa que contém o conceito de cultura popular. Então, temos algumas questões. A letra A diz que cultura popular é o conjunto de práticas, valores, saberes e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Então, olha só, a cultura popular é a letra A. A letra B diz conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas. Letra C, práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, uma produção e visão de mundo das elites. E a letra D, conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou populares. Para facilitarmos nossa explicação, eu vou aqui riscar a letra B, está bem? Houve um erro aqui de digitação, colocar aqui a letra maiúscula nesse termo. Então, seria a C ou a D? Olha só, vem comigo, turma. O conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico, aqui é o conceito
científico de cultura. É o conceito que nós assumimos nessa aula como o conceito científico de cultura, tá bom? Continuando, olha só. Letra C. Práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes, produção e visão de mundo das elites, aqui é a cultura erudita. A cultura erudita é uma produção das classes dominantes, tá bem? Agora, a letra D diz: conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou nas classes populares. Esse, sim, é o conceito de cultura popular, a cultura do povo, a cultura das classes que são dominadas, certo? Que sofrem a dominação das classes dominantes que constroem a cultura erudita. Então, a resposta é a letra D, no caso, não é? Porque eu risquei aqui a letra B. Vamos riscar mais uma vez. É a letra D, conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou populares. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar a Lagoinha, Cajazeira, Canavieira, Jatobá do Piauí, Monte Alegre do Piauí. Turma linda, maravilhosa. Segunda questão. Vem comigo. Vamos para o Nordeste do Brasil. Olha só, vamos ao Nordeste, hein? Atenção, Nordeste do Brasil. O item é: são festas populares da região Nordeste do Brasil. Então, a letra A diz: Círio de Nazaré, em Belém do Pará. Festival de Boi Bumbás, em Parintins. A letra A não é, porque a letra A, por citar cidades como Belém, no Pará, Parintins, no Amazonas, e nós, na primeira aula, abordamos esse assunto, não é? Aqui é da região norte. O Círio de Nazaré é uma expressão, né, da região norte, uma festa popular da região norte. O Festival Boi Bumbá do Parintins, o Festival Folclórico de Parintins, região norte. Letra B. Festa do Divino, festejos da Páscoa e dos santos padroeiros. Aqui, turma, nós temos uma expressão, né, a festa popular da região sudeste do Brasil, que é formado, nós sabemos, pelo estado de São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pelo Espírito Santo e por Minas Gerais, tá bem? Então, não é a letra B. Nós queremos aqui do Nordeste. Vamos lá, vamos mudar de cor, para ficar colorido. Festa da Uva, uma festa italiana, e a Oktoberfest da Alemanha. Aqui são festas populares, bem populares mesmo, da região sul do Brasil. A região sul do Brasil, uma região que recebeu, né, imigrantes, uma colônia muito grande de imigrantes da Itália e da Alemanha, por exemplo. Festa de Iemanjá, lavagem das escadarias do Bonfim. Festa de Iemanjá é em Salvador. Nós já sabemos, pela aula de hoje, que é a maior festa do mundo dedicada a um orixá e que seja realizada fora do continente africano. E a lavagem das escadarias do Bonfim, ela também é do Nordeste, fica em Salvador. Então, já sabemos... Salvador não, Salvador. Peraí. Aí Salvador não é. E os soteropolitanos vão reclamar comigo. Salvador, não é? É a região Nordeste, é a letra D! Na Nordeste do Brasil, representada aqui
pela festa de Iemanjá e a lavagem das escadarias de Nosso Senhor do Bonfim. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10. Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Terceira pergunta, olha, é uma pergunta deliciosa. O terceiro item é um item delicioso. São pratos típicos da culinária da região norte. A região norte do Brasil, que possui uma forte influência da tradição cultural indígena, incluindo na culinária. Então, vamos lá. É o tucupi, o caldo da mandioca cozida, tacacá, espécie de sopa quente feita com tucupi, jambu, um tipo de erva, camarão seco e pimenta de cheiro. Letra B, pequi, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, empadão goiano, pamonha, angu, curau e os peixes do Pantanal. Letra C, moqueca capixaba, pão de queijo, feijão tropeiro, aipim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virada paulista, cuscuz paulista, farofa, pizza, etc. Letra D, churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado e aquele bom e velho vinho. Vamos eliminar o que não é. Pequi, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, empadão goiano, pamonha, angu, curau e os peixes do Pantanal. Ó. Pantanal, centro-oeste. Então é centro-oeste, tá bom? Não é a letra B. Letra C, moqueca capixaba, pão de queijo, feijão tropeiro, aipim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virada paulista, cuscuz paulista, farofa e pizza. Ó, capixaba, paulista. Espírito Santo, São Paulo. Então aqui nós estamos falando do Sudeste. Vamos lá. Letra D, churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado e o vinho. Aqui é a culinária do Sul. Então, a resposta, ela só pode ser a letra A, tucupi, caldo da mandioca cozida, tacacá, espécie de sopa quente feita com tucupi, jambu, camarão seco e pimenta de cheiro. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10. Mas não é qualquer 10, é o 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Quarto item, olha só, quarto item, agora vamos falar da região sul. O quarto item diz, a região sul apresenta, olha só, aspectos culturais dos imigrantes. Então vamos lá. Letra A, indígenas e africanos. Letra B, paraguaios e bolivianos. Letra C, portugueses, espanhóis, alemães e italianos. Letra D, asiáticos, principalmente japoneses e chineses. Então, nós estamos situando aqui na região sul. Vamos recordar um pouquinho da região sul, ó.
Na região sul, nós temos, por exemplo, ó, a Festa da Uva, que é uma festa italiana, e a Oktoberfest, que é uma festa alemã. Nós temos também na região sul, pratos como o churrasco, o chimarrão, o camarão, o pirão de peixe, o marreco assado, o barreado e o vinho. Então, dessas 4 opções, já está praticamente bem claro qual seja, mas vamos eliminar o que não é. Olha só, turma. Indígenas não são imigrantes. Pelo contrário, né? Os indígenas são autóctones. O que são autóctones, né? Eles são os primeiros moradores do Brasil, né? Eles moram onde nasceram, são, certo? Não vieram de canto algum, já estavam aqui quando os outros chegaram. Os africanos não é bem uma imigração, eles foram forçados a vir para o continente sul-americano, de um modo especial ao Brasil, para trabalhar, né, mão de obra escravizada. Então, não é a letra A, tá bom? Não tem nada de imigração aqui. Um povo já morava, o outro foi trazido, né, conduzido à força. Paraguaios e bolivianos têm forte influência na região centro-oeste. Não chega a ser uma imigração, mas a sua ligação é maior com o centro-oeste e também com a parte do norte, ali, a região do Acre, que já pertenceu, por exemplo, à Bolívia. Letra D. Asiáticos, principalmente japoneses e chineses, olha bem, os japoneses, os asiáticos, eles se fixaram de modo mais efetivo na região sudeste, principalmente em São Paulo. São Paulo possui uma comunidade japonesa, tanto originários do Japão como descendentes, enorme. Há quem diga que São Paulo é uma das maiores cidades japonesas. Há quem diga, eu nunca fiz essa pesquisa, tá bom? Letra C. A região sul, ela tem uma característica de imigração, uma forte imigração europeia, tá bom? Os europeus, eles se fixaram, né, vieram ao Brasil e houve essa fixação na região sul. Então, olha só, portugueses, europeus, espanhóis, europeus, né, aquela disputa do território das missões no sul do Rio Grande do Sul, disputa entre portugueses e espanhóis. Alemães e italianos, a grande imigração da virada do século XIX para o século XX. Então, a resposta só pode ser a letra C. Portugueses, espanhóis, alemães e italianos. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10. Aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar, turma linda! Alagoinha, Cajazeira, Canavieira, Monte Alegre, Itaueira, é muita gente linda de polos maravilhosos. Quinto item. Esse quinto item é o mais fácil de todos. É muito fácil porque nós tivemos um exemplo numa aula sobre essa questão, não é? Leiam com atenção o quinto item. Vejam bem, nem tem muito o que discutir, não é? Uma empresa que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possuía afinidade cultural com a organização, ela pode ser denominada empresa multicultural ou não multicultural. Ó, a empresa demitiu o funcionário. E a demissão, ela não teve razões de produtividade, razões de conduta antiética, postura não profissional. A demissão foi porque o funcionário não possuía afinidade cultural com a empresa, com a organização.
Uma empresa que demite por razões culturais, como aquela empresa alemã que eu citei em aulas anteriores, essa empresa, ela é, com certeza, uma empresa não multicultural, uma empresa que não preza pela multiculturalidade. E nós temos empresas, pseudo-empresas multiculturais, uma empresa que admite a diversidade cultural em seus quadros, mas que barra a ascensão profissional para certas categorias de pessoas, né? Eu contrato gays e lésbicas, mas eu não quero que esses gays e lésbicas cheguem até a direção da empresa, que eles cheguem aqui em escalões inferiores, tá bom? O que é uma empresa multicultural, gente? Uma empresa multicultural é uma entidade que incentiva, desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. Uma empresa multicultural, ela reflete, ela reflete o rosto do povo. E o rosto do povo é um rosto colorido. O Brasil é um povo colorido. Então a empresa deve ser também colorida, tá bom? Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquela nota. Qual é? Aquele 10. Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar, querido aluno, querida aluna. Sexto item. Estamos aí, são 8. Estamos no sexto. São questões, né, itens que nos ajudam a assimilar, a compreender, né, a fixar o conhecimento do objeto de conhecimento. Olha só, da temática, né? Turma, o sexto item é o seguinte, ó. Qual o benefício de um modelo multicultural nas empresas foi descrito acima, né? Nós aqui vamos falar nós sabemos que são 4 benefícios: a produtividade, a reputação, a coexistência e a criatividade. São 4 benefícios. Uma empresa multicultural, ela se beneficia no que diz respeito à criatividade, à coexistência, à reputação, à imagem da empresa e à sua produtividade. Então, olha só. Vem comigo. Ao fomentar uma política de inclusão numa organização, os conflitos são reduzidos porque se propicia um clima laboral de satisfação para os empregados. Então, vou apagar aqui, tá bom? Vamos estudar essa definição. Olha só. Os conflitos são reduzidos. O clima laboral é de satisfação para os empregados. Por quê, gente? Porque muitos de nossos preconceitos estão ligados ao desconhecimento. Por que devemos investir em políticas de inclusão? Porque aquele sujeito que é homofóbico, ele vai conviver com gays e lésbicas, com, né, a sigla GLBTQIA+, né? Gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, queers, sexuados, assexuados e outras identidades de gênero. Então, melhor remédio para um sujeito homofóbico é conviver com diversas expressões de gênero até ele se convencer, né? Até haver essa aceitação, tá? Também com negros, com pessoas com deficiências, com idosos. Eu ponho para conviver para o preconceito reduzir. Então, certo? Eu vou investir, tá? Quando eu invisto na política multicultural, quando eu digo que os conflitos são reduzidos e o clima laboral é de satisfação, eu estou aqui falando que nós estamos tendo uma coexistência. O que é coexistência? São, né, diferentes compartilharem a existência no mesmo espaço-tempo.
certo? Então, essa definição aqui é o benefício da coexistência. Conflitos serão reduzidos. Clima laboral, ele se elevará em termos de qualidade. Por quê? Porque eu convivo com o diferente, tá bom? Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquela nota, aquele 10. Mas não é qualquer 10, não. É aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! 7º item, faltando 7 minutos, estamos no 7º item. Também está falando, olha só, do benefício para empresas que investem no modelo multicultural, tá bom? Mais uma vez sabemos, né, são 4 benefícios: a produtividade, a reputação, a coexistência e a criatividade. Vamos lá. Ser uma empresa respeitosa e aliada da diversidade e que conta com uma política contra a discriminação resulta numa imagem positiva diante da sociedade. Muitos clientes preferem adquirir bens e serviços de empresas que são socialmente responsáveis. Nós estamos falando aqui de produtividade, reputação, coexistência e criatividade. Nós temos aqui uma palavra-chave, uma expressão-chave, que é imagem positiva diante da sociedade. Então, a imagem positiva, quando ela é criada, eu estou o quê? Eu estou zelando por minha reputação. Recordam quando eu falei da questão da ética profissional, do profissional? Quando eu falei que todo profissional ele tem um dever, né, de zelar pela reputação, pela imagem da sua profissão, a empresa também tem um dever, né, de zelar pela sua imagem diante da sociedade. Então, uma empresa multicultural, ela acaba, não é? Ela acaba, olha só, melhorando a sua reputação. E melhorar a reputação também, né, significa um retorno financeiro, porque nós temos muitos clientes que preferem adquirir bens e serviços de empresas socialmente responsáveis. E a reputação evita que a empresa seja vítima da cultura do cancelamento. Uma empresa pode ser cancelada, não é? Se ela, por exemplo, patrocinar discurso de ódio, manifestações antidemocráticas, a empresa pode ser cancelada. Uma empresa que financia manifestações contra a democracia ou que promove discurso de ódio, essa empresa ela vai estar abalando a sua reputação, abalando a sua imagem, criando uma imagem negativa, uma reputação negativa que pode resultar em queda de faturamento. Então, letra B, reputação. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10. Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! 8ª. Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. É aquele princípio que nós estudamos na aula anterior, né? O artigo 5º. O princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei no Brasil, sem distinção nenhuma de etnia, de gênero, ideologia e sem distinção entre brasileiros e estrangeiros. Não é porque você é estrangeiro que você não está sujeito às leis do Brasil. O Brasil, né, ele deve assegurar os direitos dos estrangeiros, mas também punir se eles cometerem alguns crimes, tá bom? Então, é possível afirmar que no Brasil
Pessoas em situação diferente devem ter direitos iguais? Pessoas em situação igual devem ter direitos iguais? Brasileiros devem ter mais direitos no país que estrangeiros? Todos têm os mesmos direitos, não importando as diferenças? Qual é a resposta, turma? Muito simples, ó. Pessoas em situação diferente não podem ter direitos iguais. Elas têm que ser tratadas de modo desigual se elas forem oprimidas. Sendo oprimidas, a legislação tem que protegê-las, tá? Brasileiros não têm mais direito que estrangeiro, certo? Todos têm os mesmos direitos, não importando as diferenças. Não é bem assim. A resposta é a letra B, tá bom? Todos têm os mesmos direitos, não importando as diferenças, é uma frase falsa. Ela tem aparência de verdadeira, mas é falsa. Os desiguais, os diferentes, têm que ser tratados de modo desigual. Por exemplo, com políticas de ações afirmativas. Então, pessoas em situação igual é que devem ter direitos iguais. Mas em situação diferente, aqueles que são diferentes e que são minorias sociais devem ser protegidos pela lei. Olha como esse item aqui é complicado. Ele tem casca de banana. Muito cuidado quando interpretarem itens em provas e concursos. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar Alagoinha, Cajazeira, Canavieira, Monte Alegre, tantas pessoas lindas, maravilhosas. Faltando 1 minuto e 20 para a aula, nossa revisão, conversamos sobre o multiculturalismo, conversamos sobre os povos que formaram a identidade brasileira, portugueses, indígenas, africanos, italianos, alemães, árabes e tantos outros. Que em nossa terra eles contribuíram para a pluralidade cultural em diversas regiões, região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e norte. E nós também conversamos sobre o que é uma empresa multicultural, uma entidade que incentiva, desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais da sociedade. O que é uma empresa não multicultural, uma empresa que não respeita a multiculturalidade. Conversamos sobre ações necessárias para a implantação de uma gestão multicultural nas organizações e os benefícios de um modelo multicultural nas empresas. Em nossa próxima aula, vamos conversar sobre identidade pessoal, identidade social e a relação de ambas com a ética e a multicultura corporativa. Eu espero que tenham apreciado, gostado de nossa aula. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve!